Olá, pessoal. Nós vamos continuar agora com mais uma aula de genética. Até o momento nós vimos como que os genes eles se relacionam entre si, como é que eles determinam a sua expressão, né? Desde as relações mais simples, relações de dominância e de recessividade, até as formas de interação gênica epistática ou não epistática, os fenômenos pleiotrópicos, a herança quantitativa. Vimos as diferentes formas pelas quais eles se relacionam para determinar qual é a informação que vai seguir adiante para que se transforme em uma característica. Mas nós não vimos ainda como é que essa característica ela surge, como é que a gente observa, né? Quando eu olho para uma planta e vejo que a cor da flor daquela planta é roxa, eu não estou vendo um gene ali, um alelo para a cor roxa, eu estou vendo a cor roxa, aquele fenótipo. Como é que ele se expressa? Desde a informação que eu tenho lá no DNA até o momento em que eu percebo um pigmento acontecendo ali na folha ou qualquer outra característica que eu possa ver, como é que acontece essa relação? Então nós vamos ver que esse esse fenômeno que a gente chama de tradução, ou seja, quando a gente pega essa informação que está lá no DNA e traduz ela em um fenótipo, né, é o mecanismo que a gente chama de tradução que nós vamos ver então na aula de hoje. Bom, inicialmente é bom a gente pensar como é que se descobriu que o DNA, né, o que o material genético, era quem continha as informações que eram passadas de uma geração para outra. Então tem uma questão inicial colocada aqui, né, durante muito tempo, que é qual era o instrumento para transmitir características hereditárias, né, de um indivíduo para os seus descendentes. Nós vimos já lá no início da nossa disciplina uma série de teorias diferentes sobre como isso passava, né, muitas teorias sem base científica nenhuma. Mas, quando se entendeu que existiam, então, né, o material genético era hereditário, era passado dos progenitores para os descendentes, ainda não se sabia qual era a substância, qual era o instrumento que levava a esta informação, mesmo depois de já se saber, né, mesmo sobre os mecanismos de reprodução. Então, tem um experimento que foi feito que é bem interessante, nos ajuda a entender um pouco isso, né? Nós tínhamos aqui uns estudos que foram feitos, né, inicialmente com a bactéria que causa pneumonia. Então, nós tínhamos dois tipos, né, dessa bactéria. O tipo R, que a gente chama, que ela tinha uma superfície celular rugosa, né, e aí por conta disso ela não era virulenta, ela não conseguia infectar, e a tipo S, que era virulenta. Então, nesse experimento aqui, foi pega uma colônia dessas bactérias do tipo R, ou seja, não virulentas, injetadas em alguns ratos. O que aconteceu foi que esses ratos continuaram vivendo normalmente, como já era esperado, já que eu tenho uma bactéria não virulenta. Quando se pegou bactérias do tipo S, ou seja, aquelas que deviam ser virulentas, mas foram mortas pelo calor que foi injetado, os ratos também continuaram vivendo normalmente. Até aí nenhuma surpresa, né? O esperado, bactérias não virulentas ou bactérias mortas, elas não causariam aqui o problema. No entanto, quando se misturou as bactérias tipo R, que eram não virulentas, com as bactérias tipo S, que eram virulentas, mas já estavam mortas, ou seja, essa sozinha não matou os ratos, essa também não. Quando se misturou as duas, se percebeu que os ratos morreram, né? Então, o que que se tira daí, o que que se entende, né, daí a partir de então? Que existia o que foi chamado de um princípio transformante. Algo que fez com que essas bactérias tipo S se transformassem novamente em bactérias vivas e virulentas, porque desses ratos mortos foram retiradas bactérias do tipo S encontradas aqui, e que não deveriam existir já que elas estavam mortas, né? Se não houvesse nenhuma modificação acontecendo ali. Então, isso foi o chamado de princípio transformante, né? Que era o que transformava as bactérias do tipo R em virulentas. E bom, então sabia-se que existia algo aqui, ainda sem saber exatamente o que. Então foi feito um outro experimento para tentar entender o que poderia ser. Nesse experimento, se pegou bactérias do tipo R, ou seja, aquelas que eram não virulentas, e se colocou junto com polissacarídeos das bactérias S. O que aconteceu foi que continuou tendo ali somente colônias rugosas, ou seja, não eram os polissacarídeos que é o princípio transformante.
Quando se pegou essas mesmas bactérias R, se colocou junto com fragmentos de DNA da bactéria S, surgiram ali colônias lisas, ou seja, de alguma forma me dá a impressão de que o princípio transformante, assim chamado, poderia ser justamente o DNA, já que essas bactérias R, ao serem colocadas em contato com o DNA das S, se transformavam em colônias lisas, em colônias de bactérias do tipo S. Nós vamos continuar. Quando as bactérias R foram colocadas junto com o RNA da bactéria S, nada aconteceu, continuaram rugosas. Quando foram colocadas com proteínas da bactéria S, também nada aconteceu, continuaram rugosas. Bom, para confirmar então essa teoria, se era isso mesmo, se pegou então as bactérias R misturado com as bactérias S, né? Estão mortas pelo calor, ou seja, aqui em tese aconteceu essa transformação que transformaria elas em virulentas e colocou-se com três substâncias diferentes. Ao se colocar com DNAs, ou seja, uma enzima que degrada o DNA, nada aconteceu, elas continuaram rugosas. Ao se colocar com RNAs, ou seja, uma enzima que degrada o RNA, surgiram colônias lisas. E ao se colocar com protease, né, degradação de proteínas, surgiram também colônias lisas. Ou seja, sempre que o DNA era degradado, eu impedia a transformação. Quando eu degradava qualquer uma das outras substâncias, eu não impedia ela. Então, daí esse foi um dos experimentos que a partir do qual se conseguiu entender que somente o DNA foi capaz de transformar as bactérias R em S, né? Ou seja, então que esse princípio transformante, a substância, né, que o instrumento que levava essas informações era justamente o DNA. Então, hoje nós temos algo que nós chamamos de dogma central da biologia, que está explicado aqui nessa figura. Basicamente, eu tenho o DNA, o material genético, que sofre uma transcrição, né? Então, quando a gente transcreve algo, né? Se a gente for pensar como a gente faz no papel, né? Se eu pegar um livro e eu transcrever o que está ali, eu passo essa informação para um papel. É isso que acontece. O DNA transcreve, ele passa a informação que ele tem para o RNA. E o RNA traduz essa informação em uma proteína. Então, basicamente, eu teria aqui a informação é transcrita no RNA, e o RNA dá conta de traduzir, né? A gente pensar que eu tenho um texto em um idioma diferente, quando eu traduzo ele, eu faço com que ele seja entendível, né? Que eu consiga compreender ele. Então, é basicamente isso também que é feito. O RNA faz com que essa informação que está aqui, decodificada, né? Lá em bases nitrogenadas, né? Ela vai ser traduzida numa proteína e aí vai ser aquilo que eu realmente vejo, né? Ou aquilo que eu percebo enquanto fenótipo. Então pode ser aqui uma proteína que seja um pigmento, que eu vou ver uma cor naquele local, pode ser uma proteína que tem uma função, né, estrutural, enzimática em algum local, ou seja, ela vai fazer alguma função ali. Além disso, né, esse DNA também se replica, né, para formar outras moléculas de DNA igual a ele. Então, basicamente, eu tenho um DNA que armazena a informação, né? É como se fosse um grande livro, né? Repleto com todas as informações genéticas que nós precisamos. Eu tenho um RNA que transfere essa informação que está aqui no DNA, transcrita para cá, ela é então transferida, e uma proteína que vai executar uma determinada função. Por que eu preciso ter esse RNA aqui como intermediário? Por que eu não posso levar a informação diretamente daqui para a formação da proteína? Nós vamos ver que o DNA ele fica bastante protegido na célula, ele fica dentro do núcleo, né? Pelo menos a maior parte do DNA ele fica dentro do núcleo, ainda que nós saibamos hoje que existe DNA em outras organelas, né? Mas aquele principal que nós nos referimos está lá no núcleo. Ele fica protegido e para evitar que ele sofra qualquer tipo de degradação, se ele tivesse que sair em cada ocasião que ele fosse determinar a formação de uma proteína, eu tenho esse RNA como intermediário, né? Então, se esse RNA sofreu alguma degradação, tiver algum problema, eu não prejudiquei o repositório de informações que eu tenho lá, que é o DNA. Isso é o mecanismo normal, DNA, RNA, proteína. Em alguns casos pode acontecer diferente. Nós temos, né, e aí no momento atual que nós estamos, a gente ouve falar bastante por conta da pandemia de SARS-CoV-2 que nós estamos passando, né, o coronavírus,
a gente ouve falar de vírus que teriam RNA, ou seja, alguns, né, o vírus do HIV também é um vírus de RNA. Nós temos alguns organismos que têm um material genético só o RNA. Nesses casos, o RNA pode construir um DNA a partir da informação que ele traz. Nós vamos ver no videozinho aqui, rapidamente, esse mecanismo aonde um RNA, ou seja, um organismo que traz informação em um RNA, consegue construir uma fita de DNA. É o que a gente chama de transcrição reversa, esse mecanismo Módulo aqui. 2. Transcrição reversa. Uma vez no interior do citoplasma, o núcleo capsídeo se dissolve parcialmente e se dissocia do RNA viral, permitindo que tenha início a transcrição reversa. O núcleo capsídeo contém enzimas virais importantes, transcriptase reversa, RNase H e integrase. A enzima transcriptase reversa copia o RNA viral, inicialmente em uma única fita de DNA viral, e depois em uma fita dupla de DNA viral. Em seguida, a RNase H destrói o RNA viral. Ou seja, esse é o mecanismo, né, que a gente vai chamar de transcrição reversa, onde a partir de uma fita de RNA eu vou construir uma fita de DNA. Esse é um mecanismo utilizado em alguns vírus, né? O coronavírus é um deles, o próprio vírus do HIV também. Aquele que aparece na imagem, inclusive, é o vírus do HIV. Então, mas não, né, não é para nós aqui o mecanismo, a forma mais comum que nós vamos ver. Nós geralmente vamos ver esse tipo de acontecimento aqui, o DNA transcrevendo informação para o RNA, que traduz essa informação em uma proteína. E aí nós vamos ver então cada uma dessas etapas agora. Inicialmente, o DNA, né, é formado por duas cadeias dispostas em dupla hélice. Então nós vamos ter aqui um pareamento de bases, né, que vocês já viram, A, T, C e G, ou seja, adenina com timina, citosina com guanina. Cada cadeia tem uma sequência de nucleotídeos e cada um desses nucleotídeos é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada vai ser A, T, C ou G, no caso do DNA, né? O fosfato e o açúcar aqui, que nesse caso é a desoxirribose, por isso que ele é o DNA, né? E no caso do RNA, nós vamos ter uma ribose, né? Por isso que eu vou ter um RNA. Então, aqui é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Como, né, já foi visto, esse pareamento das bases deve acontecer sempre dessa forma, A, T, C e G, né? Até porque o tipo de ligação, a quantidade de pontos de hidrogênio que liga cada uma delas é diferente, então não deveria acontecer o pareamento diferencial. Nós vamos ver que em alguns casos, né, numa próxima aula que nós vamos falar também de mutações, pode acontecer um pareamento desigual que vai gerar um problema, pode vir a gerar um problema depois, quando elas não pareiam da maneira correta. Para que nós tenhamos uma ideia, né, de qual é o tamanho do DNA, seja do nosso ou de alguns outros organismos, nós podemos ver aqui nessa tabela, ó, é o número de pares de nucleotídeos que cada um desses organismos tem, né? Seja a nossa espécie, né, como uma série de outras espécies que nós temos aqui. Então é um número bem grande, né? Todos eles aqui estão multiplicados por um fatorial aqui, ó, 10 na 9, 10 na 11, 10 na 10, né? Então nós vamos ver também que o nível de complexidade de um organismo não é relação direta do quantidade de pares de nucleotídeos que ele tem ou do tamanho dessa fita que ele tem. Não há uma relação direta. Até porque nós temos uma grande parte do nosso DNA, ele é um DNA que ele não transcreve informação para formar uma proteína, como nós já vimos. A maior parte do nosso DNA, na verdade, né, por volta, no caso da nossa espécie, por volta de 3% só dele é o DNA que realmente transcreve informação para a formação de proteína. O restante não tem essa função.